em que a nossa confiança esteja completamente rendida ao nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Nesse momento as nossas crianças estão indo lá para o Ministério Infantil. Mas enquanto elas estão caminhando, você pode abrir a sua Bíblia. No mês de outubro, nós refletimos aqui na igreja sobre as marcas da presença do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que Deus falou no meu coração, baseado nesse texto, é sobre a vida cristã. Uma das marcas da presença do Espírito Santo de Deus em nós é o crescimento espiritual. Esse texto de Deuteronômio capítulo 8, na verdade todo o livro de Deuteronômio, ele marca um momento de divisão de etapas ou de níveis da vida do povo de Israel. Eles estavam prestes a atravessar o Rio Jordão e iriam começar a conquistar a terra prometida. Eu falei aqui alguns domingos com os irmãos acerca dessas etapas na vida do povo de Israel, e eu vejo que todo aquele período que o povo esteve na terra do Egito é caracterizado como a escravidão. Saindo do Egito, você tem então o período de libertação. Eles foram libertos do Egito. Toda a caminhada no deserto, eu caracterizo como um processo de edificação da espiritualidade, porque foi no deserto que o povo de Deus construiu o tabernáculo, aprendeu os cultos que precisavam ser realizados para Deus, e agora, atravessando o Rio Jordão, eles iriam começar a conquistar a terra prometida. Então, a vida cristã pode ser caracterizada assim: libertação, edificação e conquista. Conquistar novos níveis de maturidade espirituais, então, precisa de alguns aspectos. E foi baseado nesse texto de Deuteronômio capítulo 8, que a gente aprendeu algumas lições. O texto é um lembrete de Moisés antes de entrar na terra prometida. E eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 1, nós vamos ler o versículo 6 e depois vamos do 11 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um pai ou um homem disciplina o seu filho,
Assim o Senhor Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Versículo 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não esqueçam que depois de terem comido, de estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, o seu rebanho, e aumentado a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair da água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Pai, diante da Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós imploramos, abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá em casa, eu tenho uma caixa, eu poderia chamar de arquivo morto. Sabe aquela caixa que você guarda um monte de coisa? Eu tenho uma caixa, e nessa caixa, ela tem pelo menos uns 30 cadernos de anotações devocionais. E de vez em quando eu pego essa caixa e vou reler as minhas memórias. E eu gosto muito dessa caixa. Tem outras caixas que são semelhantes. Milane até essa semana disse assim, olha, a gente tem que jogar essas caixas fora, tem muita coisa aí que a gente nem usa. Eu digo, de jeito nenhum, essa aqui não, você sabe o que é que tem aqui dentro? E ela, essa caixa é o quê? Eu digo, é a minha história de vida, o meu relacionamento com Deus. Ela, eu pensei que estava lá em cima. São caixas iguaizinhas. Mas quando eu olho nessa caixa, eu começo a reler as minhas anotações, as minhas devocionais, eu sempre percebo que os momentos em que eu mais busco o Senhor, os momentos em que eu registro mais e mais a minha busca pelo Senhor, em que eu registro mais e mais experiências com Deus, tem a ver com os momentos mais difíceis da minha vida e não com os momentos mais fáceis. Certamente você já experimentou isso na sua vida. De que nos momentos de tristeza, angústia, de aperto, a gente recorre, como Lucas falou, para os braços do Pai. Mas quando tudo está tranquilo, a gente fica legalzinho e a gente pensa que a gente pode viver sem Deus. A mensagem dessa noite tem por objetivo nos deixar em alerta, para que a gente não se esqueça de buscar o Senhor nos momentos em que tudo está bem. Eu venho falando sobre esse texto alguns domingos, e eu falei de algumas características, ou alguns elementos que
produzem o crescimento espiritual, a nossa maturidade. Baseado no versículo 1, quando Moisés diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno. Eu disse que o crescimento espiritual é resultado da nossa fidelidade à palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu coloco a palavra em prática, mais eu cresço espiritualmente. A vida cristã, ela é definida por meio do nosso relacionamento com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Mas também eu disse que o crescimento espiritual é resultado da compreensão dos processos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o versículo 2 vai dizer: lembrem-se por todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Ora, é estranho a gente entender, como assim Deus levou o povo no deserto para humilhar? E nós estudamos aqui, você pode até fazer uma retrospectiva nas outras mensagens, você pode voltar e perceber que, na verdade, Deus levou o povo para ficar sem comer, e ele vai dizer, para descobrir que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Faltou o alimento, mas eles não ficaram sem comida, porque Deus proveu. E quando a gente entende os processos de Deus, a gente vai perceber que às vezes Deus permite e Deus nos leva para determinadas aflições e dificuldades, para a gente se lembrar: ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Então isso faz parte do processo de Deus nos levar à maturidade. Eu falei aqui também, em terceiro lugar, que não há desenvolvimento espiritual sem sermos humildes. Ele humilhou, por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. E eu disse: ou você se humilha diante de Deus, o que é melhor, ou Ele vai precisar te humilhar para salvar. E falei também aqui que não há desenvolvimento espiritual sem sede de Jesus. Por quê? O versículo 3 vai dizer que Ele deixou eles sem ter o que comer, para compreender que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. E nesse contexto eles experimentaram o maná de Deus. Mas em João capítulo 6, Jesus vai dizer: olha, o verdadeiro pão do céu não é aquele maná que caiu, mas sou eu. Jesus é o verdadeiro pão espiritual que nós mais precisamos. E se você quer crescer espiritualmente, então você precisa ter sede de Deus. E se você não tem, você precisa orar: Senhor, dai-me sede de Ti, dai-me sede. Hoje eu quero falar sobre esse quinto aspecto, baseado no versículo 11 de Deuteronômio capítulo 8. Depois de Moisés dar várias advertências, no versículo 11 ele diz assim: olha, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois que se multiplicarem, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que há um perigo de, quando tivermos uma estabilidade espiritual, uma estabilidade financeira, uma estabilidade intelectual, a gente se esquecer de Deus. Tudo está difícil, a gente busca, a gente clama, a gente ora, a gente geme diante de Deus, tudo fica bem, e aí a gente se esquece de Deus. Moisés está dizendo isso ao povo de Deus: olha, se vocês querem conquistar a terra prometida, Deus vai conceder. Ele prometeu, mas tenham cuidado, para que quando vocês chegarem lá, vocês não se esqueçam de Deus.
Eu lembro quando ainda estava lá em Pernambuco, e alguns jovens, eles começavam a estudar, passavam no vestibular, e quando passava no vestibular, irmãos, você nunca mais via aquele jovem. Era raro ver aquele jovem na igreja. E eu, como era um bom professor da Escola Bíblica Dominical dos jovens, e bem mais nordestino do que eu sou ainda hoje, vocês sabem como é que eu chego na pessoa, né? Cheguei, meu irmão, olha, é o seguinte, ou você se volta para o Senhor, eu estou falando de crente amigo meu, tá? Ou você se volta para o Senhor, tu vai perder teu curso, viu? Aí rapidinho eles voltavam para a classe da Escola Bíblica Dominical. A minha era a maior classe dos jovens. Agora vocês entendem por quê, né? Meus irmãos, a palavra do Senhor está dando um alerta. Tenham cuidado. Então, a estabilidade é um perigo para a nossa vida espiritual. Porque quando tudo está tranquilo, corremos o risco de nos esquecermos de Deus. Se esquecer do Senhor é um risco que corremos em nossa caminhada cristã. O versículo 12, 13 e 14, Moisés vai dizendo, olha, para que não aconteça depois de terem comido, de estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, o seu rebanho, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, versículo 14, se eleve o seu coração e vocês esqueçam do Senhor. Deus está dizendo que à medida em que Ele vai nos abençoando, nós corremos o risco de elevar o nosso coração, numa versão um pouco mais atualizada, talvez, de inflar o coração, e a gente se esquecer de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus atualmente? Eu já vi muitas pessoas pedindo oração porque precisava de um emprego. E Deus vai e concede o emprego. E a pessoa até diz, olha, eu tenho certeza que foi Deus que me abençoou. Daqui a pouco aquele emprego sufoca tanto a pessoa, que ela diz, eu não tenho tempo mais para Deus. Cadê o irmão? Sumiu. Eu até fico pensando, será que foi arrebatado? E eu fiquei, não. Tenham cuidado, porque corremos o risco. No versículo 14, na parte B, ele diz, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Corremos o risco de sermos ingratos para com Deus, quando tudo está bem. Passamos por desertos, Ele guarda. A gente vai ver que o povo de Israel tinha uma coluna de fogo guiando e aquecendo. Irmãos, ar-condicionado e aquecedor no deserto natural, produzido por Deus. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nem fazia tanto frio assim, mas eu passei tanto frio que Milane me deu de presente um aquecedor. Foi uma bênção. Eu peguei um período no Rio de Janeiro que eu acho que foi o período mais gelado do planeta Terra. No Rio de Janeiro foi quando eu estudei lá. Fez 12 graus, irmãos, e eu tinha acabado de sair do Nordeste. Então, 12 graus para quem saiu de 40, 32, é você pensar que vai. Eu botava jornal na brecha das portas e das janelas, para os irmãos imaginarem. Isso dormindo de luva, de touca e de cobertor. Aí Milane se compadeceu, uma sulista, e aí eu conheci pela primeira vez o que era um aquecedor de quarto, uma benção. Deus produziu isso para o povo no deserto. Coluna de fogo, iluminando, guiando e aquecendo. Aí você diz, certamente esse povo vai ser fiel a Deus. Não, eles se esqueceram de Deus. E aí a gente olha para o povo de Israel e diz assim, que povo duro de coração. Esses somos nós. A mesma coisa. Clamamos a Deus por coisas que precisamos, por socorro, Ele nos socorre, e quando tudo fica bem,
A gente se esquece. Aquele povo foi liberto por Deus. Deus os livrou de serpentes abrasadoras, escorpiões e tudo isso. Precisaram de água, Deus deu. Precisaram de comida, Deus deu. Mas leia a Bíblia e você vai ver que bastou o povo chegar em Canaã e se estabelecer, que eles começaram a se esquecer de Deus. No versículo 17, Moisés diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Corremos o risco de começar a acreditar que todas as conquistas que nós temos foram por nossa causa. Na prova, nós oramos pedindo ajuda a Deus, Ele nos dá uma faculdade, nos dá capacidade de aprendizado, então passamos a acreditar que é por causa da nossa capacidade própria, ou da nossa própria capacidade, que nós chegamos onde nós chegamos. O que esse texto está dizendo é: tenha cuidado. Tenha cuidado, para que quando tudo estiver bem na sua vida, você não se esqueça que o Senhor foi que te colocou neste lugar. Eu louvo a Deus enquanto eu estava refletindo nessa mensagem. Eu louvo a Deus porque Ele me humilhou. Ele me humilhou, irmãos. Na minha vida acadêmica, eu perdi 3 anos de estudo. E não é porque eu fui reprovado. É porque a gente se mudava, a gente ficava sem casa, tinha que ir para outra casa, e quando se mudava, às vezes era outra cidade, era outro estado, era outro bairro, e eu perdia porque faltava e não tinha condições de transferência. Eu brinco que eu já fui vizinho de mim mesmo. Alguém já foi vizinho de si mesmo? Não? Eu me mudei e voltei para casa do lado de onde a gente morava. Vizinho de mim mesmo. E a gente percorreu nesse deserto como família. Eu estudei em escolas públicas. E já quando era pequeno, havia uma diferença. A gente estudava na escola pública, estudando algumas coisas. 5ª série, verbo to be. 6ª série, verbo to be. 7ª série, eu disse, quando chegar no ensino médio vai ser o verbo be to, pelo menos. Não, verbo to be. Os meus colegas que estudavam em escola particular já estavam vendo, sei lá, outra coisa. Irmãos, eu estou falando de uma realidade. Ele me humilhou. Muitos professores faltaram. E faltava. E você fica sem aula. O aprendizado, ele é adequado dessa forma? Sim ou não, irmãos? Não. Mas quando eu tinha que fazer alguma prova, eu buscava o Senhor. E Ele me abençoou poderosamente. Eu estou dizendo isso porque Ele me fez não ter dinheiro, muitas vezes, nem para comprar caderno. Eu lembro de muitas vezes acabar o ano, e eu pegar os cadernos do ano que acabou, retirar aquele espiral, pegar as folhas que sobraram, e fazer outro caderno para estudar no ano seguinte. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é bom, porque Deus não aceita desperdício. A gente deixa muito caderno com folha em branco. Eu louvo a Deus, porque Ele me permitiu passar por isso. Eu lembro, para vocês verem a expectativa de uma criança, que um dia uma professora de história, ela era esposa de um pastor muito renomado, de uma outra denominação lá em Pernambuco, os dois já estão na glória, mas eu sabia o histórico dela, nossa, e ela disse: olha, eu vou te dar um caderno de presente. Nossa, mas eu fiquei na expectativa. Fiquei tão alegre, porque eu sabia que ela era uma pessoa de posses. E quando ela me deu o caderno que eu olhei, irmãos, o caderno era de papel reciclado. Mas não era desses chiques hoje não, era daquele assim, que eu disse: Senhor da glória, mas muito obrigado. Muito obrigado.
Eu louvo a Deus porque quando eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar num colégio particular, não foi porque eu tinha possibilidade de estudar, mas eu fui estudar lá e eu pude sempre dizer, foi o Senhor quem deu essa bolsa de estudo. Nesse colégio eu terminei todo o ensino médio e foi ali que eu me tornei professor. Eu louvo a Deus porque no dia que eu ganhei a bolsa de estudo para ir para o Seminário do Sul, aqui no Rio de Janeiro, eu fiz várias provas para conseguir a bolsa de estudo, lá em Pernambuco, online. E todas as vezes que eu tinha que fazer uma prova, alguma coisa acontecia que não tinha a menor possibilidade de eu estudar. História de Israel, tive prova. E no dia que eu ia fazer a prova, eu estava ia estudar, a minha mãe pegou uma revistinha da Escola Bíblica Dominical, que ela tinha de 1815, eu acho, me deu assim e disse, olha, lê isso aqui. Eu li no meu trajeto de Olinda para Recife, pendurado no ônibus, e foi tudo que caiu na prova, irmãos. Eu posso dizer, quem deu a bolsa de estudo foi o Senhor. Eu tive o privilégio de ganhar também, pela Junta de Missões Nacionais, em parceria com a igreja, um mestrado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu posso afirmar a vocês, nada disso foi por capacidade minha. Eu anoto isso nos meus cadernos. Por quê? Porque eu sei que a palavra do Senhor diz, olha, tenham cuidado, para que quando você estiver estabilizado, você não se esqueça do Senhor. Muitos já se esqueceram do Senhor. Muitos já não consideram a necessidade de buscar a Deus como buscaram quando estavam em desespero. Eu botei aqui também, eu louvo a Deus até pela esposa maravilhosa que Ele me deu, irmãos. Beleza atraente eu não tenho. Então foi milagre do Senhor e muita oração. E eu vou dizer, eu não ficava procurando não. Tem gente que fica desesperado, eu preciso de alguém. Meu irmão, ora. Eu orei e Deus respondeu. Tudo é resposta de oração. Versículo 18. Moisés diz assim, pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como você se vê hoje, como você hoje se vê. Quer dizer, lembrar-nos do Senhor é lembrar que é Ele que nos dá força para conquistar tudo que nós conquistamos. Lembrar de quê? É lembrar quem Ele é e o que Ele já fez por nós. Sabe, quando nós estamos adorando ao Senhor, eu não acredito que nenhum líder de louvor precisa ficar assim, vamos irmãos, cantem com mais intensidade. Não. Porque o verdadeiro louvor, ele brota de um coração que sabe quem é Deus, sabe quem nós somos e quer louvar, porque reconhece que tudo que nós temos vem dEle. Se isso não tiver no seu coração, não adianta gritar, e nem alguém aqui gritar para você gritar, porque só vai ser um grito. Não vai ser adoração. Lembrem-se do que o Senhor já fez. Hoje pela manhã, eu falei do que Deus fez no domingo passado. Estava chovendo, Ele fez parar de chover no culto, e só voltou a chover depois do culto. Ele fez isso. Ninguém pense que eu tenho algum mérito nisso, não. E eu confesso aos irmãos, porque eu não disse isso hoje de manhã, o primeiro que queria fazer o culto aqui dentro era eu, porque era muito mais seguro. Mas quando eu estava orando, eu estava recitando o Salmo 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado.
envergonhados serão todos aqueles que sem motivo agirem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Eu estou dizendo isso porque nós não podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança em pessoas. Eu mesmo sou o primeiro a querer um lugar muito mais seguro. Mas eu quero dizer a vocês, eu não quero e nem desejo reconhecimento. Eu quero apenas ser uma pessoa obediente. Eu poderia tomar decisões, vamos lá para dentro, é mais seguro. E as pessoas dizerem, nossa, esse pastor é um pastor sábio, é um pastor, ele é prudente. Eu poderia querer isso, mas eu não quero não, irmãos. Porque eu sei quem é Deus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Lembrar-se do Senhor é se lembrar quem Ele é. E o que Ele já fez. E o que Ele já fez por nós aqui, a gente não pode se esquecer. Versículo 19. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem, os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Quando nos esquecemos do Senhor, desconsiderando quem Ele é e o que Ele já fez por nós, nós já colocamos um outro Deus no lugar de Deus em nossa vida. Às vezes nós mesmos. Nós já colocamos um outro Deus no lugar de Jesus. E aí Ele vai dizer, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Quer dizer, se esquecer de Deus só gera destruição. Hoje eu quero fazer um checklist com os irmãos. Porque enquanto eu estava meditando nesse texto, eu estava lendo um livro da Bíblia, Malaquias. E é baseado nele que a gente vai tirar algumas perguntas para a nossa vida. Fazer um checklist. Como eu estou nessa área? O David Cornfield, na sua Bíblia, ele apresenta o livro de Malaquias dizendo assim: existem tempos ordinários ou comuns, sem crise, sem guerra ao nosso redor, sem fome, sem ataques ou medo, tempos em que nada especial está acontecendo no nosso contexto, nem no sentido de altos nem de baixo. Este é o tempo mais desafiador para um discípulo ou para um discipulador, para um verdadeiro seguidor de Jesus. Por quê? Somos seduzidos a diminuir nossos compromissos, nos acomodar, nos integrar. Em tempos tranquilos, somos seduzidos a nos acomodar. Somos seduzidos a nos esquecermos de Deus. O livro de Malaquias, aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, então a gente vai de ré. Chega em Mateus e dá uma rezinha aí que você chega em Malaquias. O livro de Malaquias, ele fecha o Antigo Testamento. Esse texto foi escrito quando o povo de Deus já tinha passado do cativeiro, o povo de Deus já tinha reconstruído o templo, já tinha reconstruído as muralhas de Jerusalém, eles estavam tudo tranquilos. Como dizia meu primo lá em Pernambuco, tranquilos. Tranquilão. Veja, no cativeiro, eles estavam clamando, Deus, socorre-nos. Voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, reconstruíram as casas e começaram a se esquecer de Deus. O templo, o livro do profeta Malaquias, sacode os líderes do povo de Deus. Eles começaram a viver de forma ordinária, nada de experimentar o extraordinário de Deus. Começaram a ficar no piloto automático.
vai para o culto, oferece o sacrifício, volta para casa. Vai para o culto, oferece o sacrifício, volta para casa. Assim estava o povo de Israel. Eles estavam cumprindo os seus deveres, mas eles não estavam enxergando o agir de Deus mais na vida deles. Deus já não era mais real para eles. A vida externa era religiosa, espiritual e aparentemente boa, mas a vida interna estava adormecida, morrendo e podre. Essa era a vida do povo de Deus. Estava tudo bem, não estava tendo guerra, a muralha de Jerusalém estava reconstruída, ou seja, eles estavam seguros, o templo estava bonitinho, reconstruído e pintado, então eles tinham lugar para adoração, a casa deles estava tudo bem, e aí eles ficaram no piloto automático, vai para o culto e volta para casa. Vai para o culto e volta para casa. Eu quero fazer esse checklist baseado nas perguntas que Deus confronta. A primeira pergunta está em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Malaquias capítulo 1, versículo 2 diz assim: o Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntaram, como é que nos amaste? Essa é a primeira pergunta. O povo de Deus estava duvidando e questionando o amor de Deus. Essa geração que estava num lugar seguro, já não conhecia mais o Deus que venceu por eles Jericó, já não conhecia mais o Deus que venceu por eles através de Davi, agora estava tudo tranquilo. E eles já estavam tão acostumados com a vida que tinham, que começaram a acreditar, não, tudo isso que nós temos, fomos nós que realizamos. Será que Deus nos ama mesmo? Deus começa falando com aquele povo com uma afirmação: eu sempre os amei. E vocês estão me questionando, será que Deus me ama? Meus irmãos, o amor de Deus, ele é indiscutível. Mas quando experimentamos tempo de estabilidade, então começamos a questionar o amor de Deus, acreditando que, na verdade, tudo que nós temos foi uma conquista própria. Fomos nós que conquistamos. E aí a gente começa a questionar. Eu não sei, nunca vi a ação de Deus na minha vida. Acho que tudo que acontece comigo foi eu mesmo que realizei. Assim estava o povo de Deus. O texto de Malaquias não é para os ímpios. O texto de Malaquias, aliás, todas as profecias e palavras da Bíblia é para o povo de Deus. Eles estavam no culto, eles estavam na adoração, mas não estavam reconhecendo o amor de Deus na vida deles. Meu irmão, só de você parar, acordar e respirar, foi Deus que te fez acordar, meu irmão. O salmista, no Salmo 139, vai dizer que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece, não tem lugar que nós podemos nos esconder de Deus, porque Ele estava lá quando nós estávamos sendo tecidos, formados no ventre da nossa mãe. Deus estava lá. Se você existe, já é uma grande prova do amor de Deus para com você. A pergunta é: a sua adoração reflete esse amor de Deus por você? O seu dia, irmãos, quando nós reclamamos, murmuramos e murmuramos, a gente está reclamando do amor de Deus por nós. Eu contei para vocês algo que eu nunca tinha contado para ninguém. Eu acho que nem Milane sabia dessa história do caderno, que eu tirava o espiral para remendar. E eu só contei aqui porque enquanto eu estava preparando a mensagem, o Senhor me lembrou. Mas eu nunca reclamei disso não, irmãos.
Na verdade, vocês não sabem o quanto eu ficava alegre e feliz quando eu colocava. Tinha caderno que eu recuperava, que nem o espiral eu colocava de volta. Eu pegava aquelas fitinhas de cetim e emendava assim, ó, costurando. E eu ia feliz da vida para o colégio, que eu andava 30 minutos a pé. Eu nunca reclamei, porque eu não tive um pai presente dentro de casa. Eu nunca reclamei porque não tive o que comer. Pelo contrário, eu sempre estava vendo Deus cuidando de mim. Mas será que você não está assim? Puxa vida, puxa vida. E quem é pai e é mãe sabe do que eu estou falando. Porque às vezes você, com todo sacrifício, você compra uma mochila, muitas vezes, para o seu filho, compra uma caneta, e aí você comprou uma caneta por tantos reais, ele ainda diz assim, mas não era que eu queria. Isso não acontece com vocês, né, irmãos? Amém ou misericórdia? Misericórdia, né? Eu pergunto, como é que fica o coração de vocês? Feliz da vida, né? Sim ou não? Vocês ficam felizes quando o filho faz isso? Ao invés de ser grato pela caneta que ganhou, reclama porque não ganhou a outra? Fica feliz ou triste, irmãos? Como é que fica o coração de Deus? Conosco. Como fica o coração de Deus? Então, o primeiro checklist hoje é perguntando, como tem sido a sua declaração pelo amor de Deus por você? Deus está dizendo que o povo de Israel estava afrontando eles, dizendo assim, como é que o Senhor nos amou? Eu não estou vendo amor nenhum na minha vida. A pergunta está aqui no texto. Vocês me perguntaram, como é que nos amaste? E Deus disse, eu sempre amei vocês. Sempre amei vocês. E Ele vai dizer, no versículo 2, Esaú era seu irmão, irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus está dizendo, eu escolhi você, Jacó, povo de Deus, Israel. Eu amei vocês, eu dei tudo o que vocês precisavam. E vocês continuam dizendo, eu não reconheço o amor de Deus por mim. Você está vivo. Bendiga o nome do Senhor. Você está aqui nessa igreja, como o Lucas falou no início do culto, tem gente que não tem esse privilégio. Você tem uma Bíblia na sua mão, irmãos, nós temos tantas coisas para agradecer ao Senhor, mas a gente termina reclamando demais. Segunda pergunta que nos faz um checklist nessa noite, Deus nos acusa da falta de honra. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, perdão, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 diz assim, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezaram o meu nome. Olha a acusação de Deus. Mas vocês perguntaram, como desprezamos o teu nome? E Deus responde, versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo, aleijado, ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Parece que Deus está desenhando para eles. Veja, culto, o sacrifício era a oferta que eles iam entregar.
Às vezes era uma ovelha, um cordeiro, uma pomba, um bode, um touro. E Deus diz: quando vocês forem fazer isso, peguem o primogênito, um animal perfeito, e oferecem adoração ao Senhor. O que é que eles estavam fazendo? Não, esse aqui dá um churrasco bom para a gente. Pega aquele ali, ó, que está sem olho. Vamos oferecer. Afinal de contas, só vai queimar. Já pensou que desperdício? Eram os sacerdotes que estavam fazendo isso, irmãos, no templo de Deus. E ainda dizendo assim: com o que a gente está te desonrando? Afrontando Deus. E quando eu estava lendo esse texto, Deus estava dizendo: que tipo de culto você, Roosevelt Arantes da Silva, está me rendendo? É quando oferecemos um culto a Deus de qualquer jeito. Estamos aqui nesse espaço físico, mas a nossa cabeça está longe. Cantamos músicas no piloto automático. Estamos aqui, mas estamos no celular falando com outra pessoa, lá fora. O louvor acontecendo, a mensagem sendo pregada, e você vendo as atualizações do Instagram. Isso é um culto doente, irmãos. É uma oferta de algo danificado. E a gente dizendo: Senhor, como é que a gente tem te desonrado? Eles desprezavam o nome de Deus, oferecendo ofertas impuras. E os irmãos vão perceber, aqui Malaquias está quase 400 anos antes de Jesus vir. Quando Jesus chega, que ele vai no templo, e vocês sabem que ele quebra todos aqueles mercadores, ele joga o chicote em todo mundo. Por quê? Porque era isso aqui que estava acontecendo em Malaquias, estava chegando lá em Jesus também. Continuava do mesmo jeito. Era o desafio do judeu pegar do seu rebanho um cordeiro, colocar no ombro, viajar até Jerusalém e oferecer em sacrifício. Mas alguns espertinhos descobriram: opa, não, rapaz, que trabalho tu carregar isso tudo, compra aqui, ó, na porta, ainda te dou um desconto, divide em 10 vezes sem juros. 12, porque a pessoa voltava no ano seguinte para o culto. Só que quem vendia, irmãos, não era mais aquele cordeiro separado, preparado para Deus, era uma oferta de qualquer jeito. Irmãos, essa é a mensagem que eu estava orando: Senhor, fala primeiro comigo. Nós temos a praticidade hoje de dar oferta, o dízimo, via internet, Pix, aplicativo, mas eu queria clamar a essa igreja em nome de Jesus, a mim e a você, que quando você fizesse isso, não fizesse como se estivesse pagando mais uma conta, como você paga. Precisa ser adoração. Porque se não for, eu já disse nesse púlpito, se não for assim, não entregue seu dízimo aqui, e eu tenho certeza que nunca vai faltar. Precisa ser culto, precisa ser adoração, mas os louvores aqui também precisam ser culto, precisa ser adoração. A pergunta é: a cada culto que você sai desse lugar, você está certo de que Deus recebeu a sua adoração? É interessante porque a Bíblia vai mostrar a história de Caim e Abel. Logo depois que o pecado entra, o primeiro dano que acontece de atitudes é exatamente no culto. Os irmãos sabem, Abel oferece um culto a Deus e Deus recebe. Caim não oferece o culto, mas Deus não recebe. E Deus vai dizer em Gênesis capítulo 4, você vai ver que o coração de Caim não estava correto. E Deus diz: olha, se você corrigir o seu coração, não é certo que eu vou receber a sua adoração. Mas ao invés de Caim corrigir, não, ele vai lá e mata o irmão. Veja, ou eu corrijo, não, isso aqui é muito difícil, é melhor eliminar o meu concorrente. E ele vai lá e elimina Abel. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé.
mesmo depois de morto, ainda fala. Por que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim? Porque ele acreditava que Deus era digno de receber o melhor. Nós não podemos estar numa estabilidade espiritual e começar a acreditar que Deus pode receber qualquer coisa na nossa adoração. Como está isso na sua vida? Você pode colocar um Vzinho ou coloca um X assim. É um checklist, viu? Letra C. Terceiro lugar. Deus acusa o seu povo de infidelidade conjugal. Olha o que aqui diz Malaquias capítulo 2, versículo 13, 14, 15 e 16. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro, gemidos, porque Ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. Por quê? Vocês me perguntaram, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a sua mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito, sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscavam a descendência piedosa, portanto tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus acusa aquele povo de infidelidade conjugal. E eu quero dizer aos irmãos, categoricamente, eu creio, a Bíblia vai deixar muito claro que há motivações, sim, motivos válidos em que culmina o término de um casamento. Existem as exceções, isso está registrado na Bíblia, mas as exceções não precisam e não devem se tornar a regra. E eu quero ir para uma vertente nesse aspecto muito interessante, porque você está casado? Está casado? Amém. Seja fiel ao seu cônjuge. Seja fiel. Em Mateus capítulo 5, veja como isso é sério. Versículo 27, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Vocês ouviram isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Aí Jesus diz: eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Deixa eu falar de dois aspectos aqui importantes. Primeiro, no texto de Malaquias que eu acabei de ler, quando a palavra do Senhor vai falar no versículo 16, que Deus odeia tanto o divórcio como aquele que cobre de violência as suas roupas, aqui tem um aspecto também que muitos teólogos vão dizer, da permissão de Deus a um término do casamento quando alguém é violento com outro dentro do seu leito. Porque muita gente está sofrendo, tem sofrido violência e pensa, não, eu não posso. Deus odeia também a violência, meu irmão. Está aqui. Mas o outro aspecto, no capítulo 5 de Mateus, é que o povo de Israel já tinha entendido, eu não posso adulterar. Só que Jesus está dizendo, olha, se você olhar para uma outra mulher, que não é a sua esposa, com um olhar impuro, você já adulterou. Já adulterou. E isso é tão sério que Jesus está dizendo, é melhor você arrancar o seu olho. Arrancar. Arranca. É melhor você entrar na vida eterna sem o olho, do que isso não acontecer. Então, não podemos nos conformar dizendo que o homem é movido pelo olhar, e isso é difícil de mudar. Meu irmão, essa característica de você olhar
cobiçando a mulher do próximo, veio do pecado. Deus não te fez assim. Então você pode, sim, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mudar isso. Pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que o homem não foi criado assim. Essa inclinação é a herança do pecado e que você pode controlar-se, sim, pelo Espírito Santo de Deus. Basta você começar a condicionar o seu olhar. É como eu fazia desde adolescente. Como é que eu olhava para as meninas da igreja? Tudo como minha irmã. Eu nunca olharia com um olhar de cobiça para minha própria irmã e todas as outras. Minha irmã. Tudo irmã em Cristo. As mulheres mais velhas, olhe como mães. Você não olharia com um olhar de cobiça para a sua própria mãe. Condicione o seu olhar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Olha, se você olhar, você já adulterou. E ele está dizendo lá em Malaquias, eu não suporto a infidelidade conjugal. Eu nunca traí a minha mulher, mas está olhando pornografia na internet. Isso é adultério. Isso é adultério. Deus está dizendo, olha, tenha cuidado. Para quando estiver tranquilo, você não se esquecer de mim. Quarto lugar. Deus acusa Israel de questionar a justiça dele. Versículo 17 do capítulo 2 diz assim, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntaram, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal, passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que eles se agradam. Onde está o Deus da justiça? Eles estavam olhando para Deus e dizendo assim, quem faz coisa errada é o que Deus se agrada. É o que Deus se agrada. Quando eles viam a injustiça, eles questionavam, cadê Deus? Cadê Deus? E muitas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos. Uma das razões pelas quais o povo permanecia em iniquidade constante foi a sua amargura contra Deus, culpando Deus como a suposta fonte das suas calamidades. Quando as coisas davam errado, e Deus está me castigando, é Deus que está fazendo isso. E gerando uma amargura dentro do coração. Muitas vezes dizendo, se há um Deus, e Ele está lá em cima, Ele não está nem se importando conosco. Existem duas correntes teológicas. Uma se chama teísmo, com a letra T, e a outra, deísmo, com a letra D de dado. Quem defende o deísmo acredita num Deus que não pode ser visto na Bíblia. Acredita que Deus criou o mundo e não interage com ele. Largou o mundo do jeito que está. E todas as tragédias, todas as dificuldades, está aí porque Deus deixou o mundo à revelia. O povo de Israel estava indo para essa vertente. Mas nós cremos no teísmo, com a letra T. Um Deus que ele é imanente. Significa que ele se relaciona conosco. Mas ele também é um Deus soberano, poderoso. Ele está para além de nós. Ele é inalcançável. Ele é incalculável. Ele é eterno. Ele é infinito. Nós não podemos abraçar Deus, porque Ele é muito maior que nós. Mas Ele é imanente, Ele vem até nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Esse é o nosso Deus. Nunca duvide, onde está Deus nessa circunstância? Ele está com você. Ele está junto a você. Ore e diga, Senhor, eu não estou entendendo o que eu estou passando, parece que eu não estou conseguindo te enxergar, mas eu creio na Tua palavra que o Senhor está aqui, o Senhor está passando comigo. Mas o povo de Israel estava dizendo, onde está Deus? Toda essa injustiça que está acontecendo é culpa dele. Quinto lugar, Deus acusa o seu povo de roubar ele. Malaquias capítulo 3, versículo 8, diz assim, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas.
eles roubavam a Deus, não trazendo as ofertas exigidas pela lei de Moisés, substituindo-as por animais defeituosos. Também não trouxeram as ofertas necessárias para o sustento do ministério e culto do templo do Senhor. Tudo isso estava acontecendo quando o povo estava tranquilo. Irmãos, eu aprendi essa lição cedo na minha vida. Foi exatamente por não ter nada que eu pedi: Senhor, eu quero ser um contribuinte com a tua obra. Os irmãos que são membros e congregados aqui desta igreja, estão há anos talvez, sabe que a gente não fica pedindo dinheiro a ninguém aqui. Muitas vezes alguém já disse: pastor, acabou o culto, eu nem vi o momento dos dízimos e ofertas. Meu irmão, já aconteceu e você não viu. Porque a gente não fica falando. Mas a palavra de Deus precisa ser ensinada. Meus irmãos, quando nós estamos devolvendo a Deus o dízimo, o que nós estamos dizendo com isso é: Senhor, eu reconheço que tudo que eu recebi veio do Senhor. E eu quero te devolver, eu quero investir no reino, eu quero que a obra continue avançando. E isso é extremamente saudável para todas as esferas da sua vida. O próprio Deus vai dizer, olha no versículo 10 desse livro, capítulo 3, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, Deus está dizendo: olha, seja fiel e eu vou sempre cuidar de você, não se preocupe não. Alguém já me perguntou: pastor, o senhor acha que o dízimo é bíblico? Eu disse não. Aí já se assustaram: como não? Eu digo: não, é antes da Bíblia, porque Abraão foi dizimista, não tinha nem Bíblia. Não tinha nem Bíblia naquela época. Mas o fato é que todo ser humano, quando reconhece quem é Deus, e reconhece que tudo que está recebendo vem de Deus, ele entende: eu preciso devolver, eu preciso ofertar. Como está isso na sua vida? Por último, no livro de Malaquias, Deus acusa o povo de falarem palavras duras contra ele. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E muitas vezes a gente pensa assim: é inútil servir ao Senhor, eu vou viver do meu jeito. É inútil uma entrega total ao Senhor, para não somente participar, mas também para servir ao Senhor na casa do Senhor. Tem muita gente que está fazendo assim com Deus, falando palavras duras. Mas veja, todas essas realidades apresentadas em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, apontam para uma solução. Está aí no versículo 5 e 6 do capítulo 4. Olha o que é que diz. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não lhes venha e castigue a terra com maldição. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Malaquias vai apontar para uma única solução. Essa única solução é Jesus. O profeta que Malaquias está anunciando, que ele diz a Elias, é João Batista. Jesus confirma isso. Os discípulos perguntam: olha, era necessário que Elias viesse? E Jesus diz: Elias já veio. Ele esteve entre vocês. João Batista veio exatamente para preparar o caminho do Messias, o caminho de Jesus. O que eu quero dizer com isso é que todo esse checklist nos mostra o seguinte:
Tudo isso que nós temos que fazer se resume a uma coisa: relacionamento com Jesus. Não é religiosidade. O Senhor não nos chama para religiosidade. Ele quer que você conheça o amor dEle por causa de Jesus Cristo. Ele quer que você experimente a graça de ter um relacionamento saudável com Jesus e honrar a Deus por estar vivendo em um relacionamento com Jesus, caminhando com Jesus. Ele quer que você tenha fidelidade no seu casamento por causa de Cristo sendo o elo dentro do seu matrimônio. Ele quer que você conheça a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Nós somos pecadores, estávamos condenados, mas em Jesus Cristo, Deus lançou todas as nossas iniquidades e por causa dele, nós somos perdoados. Deus quer que você reconheça que Ele é digno, não só de você dar dízimo e oferta, meu irmão. Ele é digno de tudo que nós temos. Tudo é dEle e merece ser honrado, entregue e rendido a Ele. E isso só acontece por meio de Jesus. Ele quer que você tenha um relacionamento onde você converse com Ele. Para terminar, eu quero que você olhe Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Jesus anuncia o sermão profético, que fala sobre a volta dele. E ele diz como vai acontecer a tribulação, ele fala como vai acontecer a vinda, a sua volta, mas no versículo 42 de Mateus 24 ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Depois que Jesus fala da sua volta, da grande tribulação, da perseguição, como ele virá no piscar de olhar, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai acontecer a volta do Senhor. Antes de terminar esse sermão, ele diz: olha, vigiem. Talvez vocês já estão tão cômodos que vocês estão adormecidos. E por fim, Jesus anuncia uma parábola de 10 virgens que estão esperando o noivo chegar. E o interessante é que as 10 estão no mesmo lugar, talvez na igreja. As 10 estão com a mesma expectativa, a chegada do noivo. As 10 têm 10 lâmpadas ou lamparinas, só que 5 estavam preparadas para isso. E 5 não estavam. E vem o noivo, Mateus capítulo 25. E diz o versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quero convidar a igreja a ficar de pé, nós vamos cantar. Hoje eu quero orar por você que quer dizer assim ao Senhor: Deus, eu estou vivendo uma calmaria na minha vida, que parece que eu já
não estou mais te buscando como eu deveria buscar. Eu não estou mais me rendendo como eu deveria me render. Tenham cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor. Enquanto estivermos cantando, se você quer se render ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você quer dizer: Senhor, eu quero estar preparado para a tua volta, eu quero vigiar. Tenha cuidado. Não basta estar frequentando o culto. Como está o teu checklist? Se você quer se render ao Senhor, sai do seu lugar. E à medida que alguém for chegando, já alguém esteja aqui já esperando, orando. Vamos cantar?